Graça e paz. Amém. Deus abençoe. E vamos lá. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Tenha paciência que hoje nós vamos ler um pouquinho, tá? Eu quero falar um pouquinho a respeito de fé, embora eu também seja uma das pessoas que precisa exercitar isso, mas eu quero trazer algo para o nosso coração que venha nos capacitar, ou que venha nos levar a desempenhar uma fé diferente. Uma fé que venha realmente acreditar naquilo que Jesus tem para as nossas vidas. O título dessa mensagem é Tenha Fé em Meio às Tribulações. Então vamos lá. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22. Eu vou ler na versão Bíblia Viva. Gostei dessa versão e acabei salvando e eu vou ler nela. Um dia por aquela época, quando Jesus e os discípulos estavam num barco, ele quis que atravessassem para o outro lado do lago. Quem quis? Jesus. Durante a travessia, deitou-se para dormir. Enquanto estava dormindo, o vento começou a aumentar. Levantou-se uma grande tempestade que estava enchendo o barco e eles corriam sério perigo. Os discípulos foram depressa e o despertaram. Mestre, mestre, estamos naufragando, gritavam eles. Então ele falou à tempestade: acalme-se. E o vento e as ondas acalmaram-se, ficando tudo tranquilo. Aí ele perguntou-lhes: onde está a fé que vocês têm? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns aos outros: quem é este homem, que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Eu quero que você vá lá para Mateus, agora no capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Parece que Jesus vai fazer um remember aqui com eles, mas não é. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Existem diferenças, né? Na primeira, Jesus está no barco. Embora estivesse dormindo, Jesus está no barco. Na segunda, Jesus ficou orando. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus.
A presença de Jesus no barco, ela não determina para nós que nós não vamos passar por lutas. A presença de Jesus não é um fator que vai nos levar a pensar ou a acreditar que nós estamos isentos de dificuldades, de tormentas, de lutas, né? As tempestades da vida que nós costumamos ouvir. A presença de Jesus conosco, ela não nos isenta do medo. E muitas vezes esse medo é um medo que se torna até incontrolável, né? Um medo que nos paralisa, um medo que nos deixa sem reação diante das dificuldades. Entretanto, a presença de Jesus nos traz esperança, segurança e proteção. Amém? A presença de Jesus nos traz esperança, segurança e proteção, mesmo estando Ele dormindo. Eu fico pensando nessa primeira passagem, né? É claro que Jesus aqui, o homem, ele faz algo, é quase que proposital, não sei se essa expressão seria a mais cabível, mas Jesus está dormindo. Imagina, você conseguiria dormir? Tem gente que conseguiria, eu sei. Mas você conseguiria dormir com as ondas batendo e quase virando um barco, e tudo indo à deriva, né? E eu imagino, eles já estavam gritando, eu acredito. Eles já deviam estar desesperados. E aí eles vão lá e olham para Jesus, e Jesus está dormindo. E eles cutucam lá o mestre e falam: mestre, nós estamos perecendo. O senhor não se importa? Faz alguma coisa. Jesus se levanta. Irmãos, quando você levanta normal? Eu não levanto normal. Jesus levanta, abre o olho, e ele olha para a tempestade e fala: acalme-se. E logo se faz bonança. Aqueles homens ficam maravilhados com aquilo. E essa é uma característica que diz muito sobre a fé. Jesus poderia ter dado um comando antes daquilo começar, não é verdade? Jesus poderia ter poupado eles daquela situação, daquele medo que eles sofreram, daquela situação de pensar assim: nós vamos morrer e o mestre está dormindo. Jesus poderia ter poupado eles desse tipo de medo que eles sofreram, mas na escola da fé, as dificuldades, elas nos servem de lição. Cada vez que você passa por uma situação que você vê que a coisa está saindo do controle, pode ter certeza que no mundo espiritual, uma lição você vai aprender. Pelo menos uma lição você vai aprender. Cada vez que a situação foge da nossa rota porque a gente costuma administrar bem as coisas, não é verdade? A gente vai fazendo aqui, a gente vai tapando um buraco aqui, a gente vai fazendo outra coisa aqui, e de repente você vai vendo e você vai conseguindo suportar essas dificuldades, essas lutas. Mas chega um tempo, ou chega em determinado momento, nem que seja uma vez na vida, que a situação não dá mais para resolver. Chega pelo menos um instante ou um tempo da nossa vida que nós temos situações que nós olhamos e falamos: se Jesus não entrar, vai tudo por água abaixo. Se Jesus não entrar nessa situação, eu não sei mais o que fazer. Seja ela por uma enfermidade, seja ela por um problema financeiro, seja ela por um problema familiar, e enfim. São tantas as coisas, são tantas a gama de circunstâncias que nos cercam. Mas aí eu li o texto de Mateus no capítulo 14, esse texto ele vem logo após a primeira multiplicação de pães. Na primeira vez, Jesus está dormindo. Na segunda vez, Jesus nem no barco está. E a mesma coisa acontece, o barco, as ondas começam a vir fortes e o barco começa a chacoalhar, e aquela coisa, eu imagino o medo que eles sentiram. Irmãos, é interessante a gente entender um pouco do enredo, do contexto da história. A Bíblia diz lá em Mateus, se você ficou com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe por gentileza.
Em Mateus, a Bíblia não relata isso. Em Marcos, capítulo 6, por gentileza, se você puder abrir. Marcos, capítulo 6, versículo 45, é a mesma passagem. A Bíblia diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Esse é o detalhe que eu quero que você entenda. Ao cair da tarde. Ao cair da tarde, provavelmente era o quê? 6 horas. 6 horas da tarde, os discípulos entraram no barco e partiram. E Jesus foi fazer o quê? Foi orar. Eu li a passagem de Mateus por causa do Pedro, tá? Mas eu gosto mais dessa de Marcos. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Irmãos, a passagem falou que eles estavam de 5 a 6 quilômetros de distância. Jesus viu eles em dificuldade de remar, a 5, 6 quilômetros de distância. E aí o que Jesus faz? Continua a leitura aí. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília. 4ª vigília são 3 horas da manhã. Então eles saíram 6 horas da tarde, eles estão remando faz 9 horas já. Os braços devem estar doendo. O vento é contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Isso aqui para mim é demais. E queria tomar-lhes a dianteira. Jesus passou por eles. Você imagina isso? Eles estão no barco, o barco está à deriva, o barco está para virar, e Jesus vai andando por sobre o mar, e Jesus passa por eles. Mas o vento era contrário, todas as circunstâncias eram contrárias. E aí quando eles veem Jesus passar por eles, eles pensam o quê? É um fantasma. Não pode ser um homem que está andando por sobre o mar, com um vento contrário. E aí acontece tudo aquilo que nós já lemos. Jesus se apresenta e fala: sou eu, não temo. Eu acho interessante a forma de Jesus trabalhar, porque muitas vezes Ele nos permite passar por situações, como eu disse antes, que nós não temos como controlar. E isso não é ruim. Eu quero de certa forma, te animar nessa noite e te dizer que se você está passando por alguma situação que você não tem encontrado solução para esta situação, você está no caminho certo, porque você vai ter que recorrer a Jesus. Vai ter situações nas nossas vidas que nós vamos precisar recorrer a Jesus, porque não tem outra esperança, não tem outra saída. Aliás, para tudo nós deveríamos recorrer a Jesus, né? Mas como a gente é perito em dar o nosso jeitinho, então tem coisas que a gente vai equilibrando. Quando Jesus está no barco, mesmo que esteja dormindo, nós temos a quem recorrer. E quando ele não está no barco? É aqui que eu quero que nós venhamos entender. Quando Jesus não está no barco, você precisa mais ainda dele. Eu preciso mais ainda dele. Quando eu não estou enxergando a saída para o meu problema, é aí que eu preciso me achegar mais a Ele. Jesus, Ele tem essa didática de trabalhar, de nos colocar em situações que nós não vamos conseguir resolver. E aí Ele vai entrar com provisão e você vai vir aqui testemunhar e falar: realmente, teve situações que eu passei, problemas que eu enfrentei e que eu não sabia como resolver, mas o meu Jesus resolveu por mim. Talvez eu resumi a mensagem agora. Somente Mateus relata que Pedro pediu para ir ao encontro do Senhor por sobre as águas. E novamente, quando Pedro repara na força do vento, teve medo. Jesus o socorre e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu gosto muito de Pedro. Eu acho que Pedro representa muito o cristão que, ao mesmo tempo que ele tem um ímpeto de fazer perguntas que às vezes você fala: mas por que Pedro fez isso? Ao mesmo tempo ele resume o nosso homem que é curioso e que tem vontade de aprender. Ele já tinha sido advertido lá atrás.
É a mesma situação quase, gente. Só que Jesus, na primeira, está dentro do barco dormindo. Na segunda, ele está vindo andando por sobre as águas. E Pedro tem sempre esse ímpeto de perguntar as coisas. Eu gosto muito de pensar que Jesus tinha algo com Pedro tão fantástico que nessas coisas Jesus advertia Pedro, falava: homem de pequena fé, por que você duvidou? E eu fico pensando, meu Deus, mas por que Jesus falou isso de Pedro? Talvez no meio do público, talvez numa situação que ele ficasse chateado. Mas, irmãos, eu quero dizer algo para você. À medida que nós vamos andando com Jesus, algumas situações Ele vai nos permitir passar, para que nós venhamos amadurecer na fé e caminhar e ter níveis de intimidade maiores com Ele. Tem situação, tem pessoas que talvez não vão sofrer a repreensão que Pedro sofreu, porque Pedro tinha uma autoridade delegada sobre ele. Depois Jesus fala: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra, Pedro, será ligado nos céus, e aquilo que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Pedro foi um homem que foi investido de autoridade. É por isso que Jesus tinha essa liberdade, se assim eu posso dizer, de advertir Pedro, de chamar a atenção dele, e de fazer com que ele entendesse, por meio dessas dificuldades, que Jesus queria que ele galgasse passos maiores, um nível de intimidade maior. E às vezes a gente fica pensando, mas quem sou eu? Eu sou muito pequeno, eu conheço pouco, eu não gravo endereço da Bíblia, eu não sei onde estão os livros, eu leio as passagens e não entendo. É para isso que o Espírito Santo quer te levar a lugares maiores. Ele quer que você comece a buscar a presença de Deus, a tal ponto que você vai começando a descobrir coisas novas. Coisas novas que talvez para alguns sejam assim, poxa, mas isso eu sabia. Mas para aquela pessoa é muito valiosa. Tem pessoas que encontram coisas simples dentro da Bíblia que se tornam tesouros. Vamos continuando. Então, se algumas lutas que você está passando são como ondas que os discípulos enfrentaram, se alegre, pois Jesus quer te levar a um novo nível de relacionamento com Ele. Paulo escreve aos Romanos lá no capítulo 5, que as dificuldades, as provações, as tribulações, elas produzem em nós o quê? Perseverança. A perseverança, ela produz em nós o quê? A esperança, ou um caráter aprovado. Então, o pastor Júnior ilustrou isso aqui uma vez, alguns anos atrás, com as cadeiras aqui. Não tem como pular de etapa, né? Se você está passando pela tribulação, se você está passando por dificuldades, não tem como você já querer ter um caráter aprovado após a dificuldade. Não. A dificuldade vai levar a mim e a você a termos perseverança. Lutar contra as dificuldades, lutar contra os problemas da vida, as situações que nos afligem. E uma vez aprovados aqui, aí nós vamos para onde? Para a esperança, ou para o caráter aprovado. E aí eu escrevi algo aqui: as tempestades servem para prover experiências e nos tornar fortes e perseverantes. A perseverança com a qual lutamos é proveniente de uma firme e convicta esperança. E essa esperança vai moldar nosso caráter até nos tornar, como o apóstolo Paulo diz, varão perfeito, varoa perfeita. Efésios 4,13 diz que nós vamos chegar à estatura de Cristo, a perfeita varonilidade. Falei certa a palavra. Sabe o que é ser varonil, um varão perfeito? Eu consultei essa palavra e achei interessante esse significado aqui, ó. Um varão perfeito é uma pessoa madura, esforçada, destemida, animada e valorosa.
Então, se Deus está te dando algumas dificuldades para você atravessar, saiba que você tem tudo isso de qualidades. Deus enxerga em você um homem valoroso, uma mulher valorosa, uma mulher destemida, um homem destemido, uma mulher animada e um homem animado, uma mulher madura e um homem maduro, uma mulher esforçada e um homem esforçado. Irmãos, Deus não tem problema com nada. Quem tem problema somos nós que criamos regras para Deus. Deus chega em Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão começa meio que se esquivar, né? Mas eu sou o menor da minha casa. A minha tribo é a menor. Quer dizer, quem que sou eu? Quem sou eu para ser usado pelo Senhor? Quem sou eu para ser um libertador em Israel, um juiz em Israel? Não está escrito isso, mas dá-se a entender. Quem sou eu para ser usado pelo Senhor? E Deus dá algumas provas para ele, e eu acho interessante que depois Gideão fala assim: se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio tanta situação ruim? Ele já passou de um homem que não queria nada com nada, a um homem que falou: não, então tá bom, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Eu acho interessante que Deus tem esse jeito de trabalhar, que Ele vai aguçando. E de repente nós de pessoas, não sei se eu posso usar, acho que o vocabulário tímido fica errado, mas de pessoas talvez acanhadas, daqui a pouco nós estamos falando: Deus, o que tem para hoje? Aonde eu posso ser útil para o Senhor hoje? O que eu posso fazer para o Senhor, para o teu reino hoje? Aonde o Senhor quer me levar, Deus, por esses dias? O que o Senhor quer que eu fale? A quem o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde eu posso tocar? Aonde eu posso ser útil para o Senhor? Se você está com a sua Bíblia aberta, e volta lá no texto de Lucas, por gentileza. Lucas 8. Você vai ver que tem um corte aí. Depois da passagem que nós lemos em Lucas 8, quando Jesus acalma aquela tempestade, eles vão para um lugar chamado Gerasa, o Gadara, e lá ele se depara com um rapaz atormentado por espíritos malignos. Mas nós vamos pular essa passagem. Essa vai ficar para um outro dia. Lucas 8, a partir do versículo 40, você vai ver que eles regressam, eles já não estão mais em Gadara, eles voltam para Galileia. No versículo 40 diz: do outro lado do lago o povo recebeu Jesus de braços abertos, pois estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, dirigente de uma sinagoga judaica, veio e caiu aos pés de Jesus, pedindo-lhe que fosse à sua casa com ele, porque estava à morte a sua filha, a sua única filha, uma menina de 12 anos. Olha o que o texto aí diz: Jesus foi com ele. Você consegue entender isso? Às vezes o socorro que nós queremos, às vezes aquele pedido que nós tanto fazemos, não acontece talvez de forma instantânea, na maioria das vezes não acontece de forma instantânea, mas isso não quer dizer que Jesus não está se importando com o meu e com o seu problema, com a minha e com a sua queixa. Quando ele ouviu o clamor de Jairo pela sua filha de 12 anos, Jesus imediatamente foi com Jairo. Quando Jesus ouviu que Lázaro, seu amigo do coração, estava doente a ponto de morrer, a Bíblia diz que Jesus ficou mais 2 dias no mesmo lugar. E quando Jesus chega até Jairo, Jairo já havia sido sepultado há 4 dias. Então, às vezes, na fila do sofrimento, a gente pensa assim: Jesus não está olhando para mim. Não é possível. Faz tempo que eu estou clamando e não vejo nada. Então Jesus trabalha de formas diferentes, com pessoas diferentes, mas Ele não abandona ninguém.
Ele não abandona ninguém. Mais cedo ou mais tarde, o importante é que nós nos acheguemos com fé diante dele, crendo que ele é apto e ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Continuando a leitura, Jesus foi com ele, abrindo caminho através do povo. Enquanto eles iam, uma mulher que queria ser curada veio por trás e tocou nele, porque sofria de uma hemorragia havia 12 anos. A menina tinha 12 anos, a mulher sofria há 12 anos. E não se havia curado, embora tivesse gasto com médicos tudo o que tinha. Porém, no instante que tocou no manto dele, a hemorragia parou. Jesus fez uma pergunta aqui: quem tocou em mim? Todos negaram e Pedro disse: mestre, são tantos os que se juntam em torno do Senhor. Sempre Pedro, né? Mestre, como que nós vamos saber? Essa multidão aqui, como que vai saber quem tocou no Senhor? Jesus então fala: não, foi alguém que de propósito tocou em mim, porque eu senti que saiu algum poder de mim. Quando a mulher percebeu que Jesus já sabia, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele, contando-lhe tudo, dizendo que foi curada na hora. Filha, disse Jesus, a sua fé curou você, vá em paz. Enquanto ele ainda estava falando com a mulher, gente, isso aqui, para mim, isso aqui, Jesus está conversando com a mulher. Enquanto ele está falando com a mulher, chega um mensageiro da casa de Jairo. Fala, ó, não precisa mais falar com o mestre. Sua filha já morreu. Pensa o que deve ter se passado na cabeça de Jairo. Mas eu pedi socorro primeiro. Ela furou a fila. Por quê? Agora minha filha morreu, talvez tenha passado um turbilhão de pensamentos na cabeça de Jairo naquele momento. Enquanto ele ainda estava falando com a mulher, chegou o mensageiro da casa de Jairo com a notícia de que a menina estava morta. Ela já se foi, disse ele ao pai dela. Não adianta incomodar o mestre agora. Porém, quando Jesus soube o que havia acontecido, disse ao pai. Imagino Jesus chegando em Jairo falando, não tenha medo, apenas creia. Jairo, vem aqui. Da mesma forma que eu falei que eu iria com você, eu vou com você até a sua casa. Creia no milagre que está para acontecer na sua casa. Apenas confie em mim e ela ficará boa. Quando chegaram à casa, Jesus não deixou entrar ninguém no quarto, a não ser Pedro, Tiago, João, com o pai e a mãe da menina. Gente, se Pedro é um homem de pequena fé, Jesus colocou ele dentro do quarto. Por isso que eu falo, Jesus ensina algumas coisas para algumas pessoas, não porque ele ama mais um e menos o outro, mas Jesus estava provocando talvez em Pedro, olha, vem aqui que você vai ver algo novo. Eu estou parafraseando, tá? Eu estou confabulando aqui comigo. Mas Jesus chama Pedro para entrar dentro do quarto, chama Tiago e João, os três que eram mais íntimos dele, chama o pai e a mãe e faz o quê? Fecha a porta. A casa estava cheia de gente chorando, porém Jesus disse, parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. Isso fez com que zombassem e rissem, porque todos sabiam que ela estava morta. Então Jesus a tomou pela mão e chamou, levante-se, menina. Naquele momento, a vida dela voltou e logo ficou em pé. Agora deem alguma coisa para ela comer, disse Jesus. Os pais dela ficaram cheios de felicidade, mas Jesus insistiu que eles não contassem a ninguém os pormenores do que havia acontecido. Então eu fico pensando que a nossa vontade é essa, né? A vontade nossa é aquilo que o versículo 42 relata. O que eu quero? Eu quero contar o meu problema para Jesus e eu quero que ele fale assim, Anderson, vem comigo, vamos resolver isso agora. Vamos colocar um basta nesse seu problema e você vai sair daqui tranquilo. Mas muitas vezes o problema ele se prolonga. E como os pastores costumam falar, esse tempo aqui nosso, esse cronos nosso, ele não é o tempo de Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas, embora pareça que não, embora pareça que tudo está fugindo do controle, Deus está no controle de todas as coisas.
E nós estamos olhando para as circunstâncias, e daí vem uma mulher e toca no manto de Jesus, e aquela mulher é curada de uma hemorragia que havia 12 anos, que ela estava lutando para ser curada. Por isso que eu falei, eu fico pensando o que passou na cabeça de Jairo. As dificuldades que nós passamos como indivíduos nos fazem pensar e até questionar: onde está o Senhor? Por que o Senhor não me socorreu primeiro? Por que o Senhor não se importa com aquilo que eu estou passando? Será que o Senhor não está vendo que eu não estou mais conseguindo lutar, mas Deus está olhando para cada um dos seus sofrimentos, e eu creio que Ele vai resolver cada um dos seus sofrimentos e dos seus problemas em nome de Jesus. Se Deus não resolver o meu e o seu problema, ninguém vai resolver. Se eu colocar o meu problema na mão do Senhor e Ele falar assim: filho, agora não vou resolver, não adianta eu pegar de volta, porque se Ele não resolveu, quem sou eu? Então, o que seria um testemunho para a edificação da fé e esperança de Jairo foi sufocado pelas palavras do mensageiro. Jairo estava indo, contente, Jesus indo com ele. De repente chega o mensageiro e fala: ó, deixa o mestre aí, tua filha já morreu. Mas é interessante que Jesus, ele não para. Jesus, ele não para, Jesus não cansa. Eu fico olhando essas 3 passagens aqui, e um outro dia a gente fala do ex-endemoniado, né? A igreja tem muito disso, né? Chama o cara para pregar: o ex-endemoniado. Não, pelo amor de Deus, fala o nome da pessoa. O ex-bruxo. Não, ele deve ter nome agora, pelo amor de Deus, fala o nome desse filho de Deus aí. E eu fico vendo como Jesus é incansável em socorrer os seus, como Jesus se importa com os seus. E mesmo que o tempo pareça correr contra nós, Jesus está sempre no controle de todas as coisas. Jesus está sempre com os braços abertos, esperando o clamor do seu povo. Irmãos, você que não tem orado nesses ciclos de oração, comece a praticar estes ciclos de oração e jejum, mesmo que seja de uma forma, não sei se eu posso colocar essa palavra, limitada, mesmo que você comece cortando poucas coisas. Comece a experimentar algo novo de Deus para você ver se Deus não é apto para resolver os seus problemas. Comece a experimentar coisas novas de Deus. Comece a buscar Deus de uma forma nova, para você ver que Deus vai se revelar para você de uma forma que você talvez nunca tenha experimentado. E quando você começar a experimentar, você vai ver que é gostoso e você não vai querer parar. Vamos indo para o final aqui. Tem um texto de Hebreus 4,16 que eu acho fantástico. Ele diz assim: acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que possamos o quê? Achar graça e recebermos misericórdia e socorro em tempo oportuno. O tempo é hoje. O tempo de Deus, embora Ele esteja no comando, mas para nós buscarmos Ele é hoje. Mas se eu busquei hoje e não deu, amanhã. E se eu busquei amanhã e não deu? Depois de amanhã. Até porque quando amanhã chegar vai ser hoje de novo, né? Já diria um amigo meu, ele falava: não existe amanhã, né? Porque quando amanhã chegar já é hoje. Então busque a Deus. Deus pode fazer coisas maravilhosas na sua vida. E aquilo que você tem orado a Ele, Ele vai colocar nos eixos. Ele vai trazer um norte. Anotei uma frase aqui do pastor Puxou, eu quero encerrar com ela. Confie no dinheiro e ele falhará. Não é ruim ter dinheiro, tá, gente? Estou pregando contra o dinheiro, não. Confie no dinheiro e ele falhará. Confie na sua posição e você perderá ela. Confie no poder e ele deixará. Confie na fama e ela o iludirá.
Confie em Deus e Ele jamais falhará. Quero te convidar a se colocar de pé. Pastor Júnior me permite pegar um gancho com algo que ele disse aqui hoje cedo, e eu sempre senti isso também. Eu não sou digno de pregar a palavra de Deus. Mas eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me dá de pregar a palavra dEle. Eu sei das minhas limitações, eu sei dos meus problemas, das minhas lutas, mas eu decidi que eu nunca vou deixar de buscar o meu Jesus. Porque se Ele não me ajudar, não tem para onde eu correr. Eu acho interessante quando Pedro fala, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tem para onde ir, irmãos. E se você parar para pensar, a coisa está afunilando de uma forma que literalmente não tem mais para onde ir, se não for para os braços do Senhor. Não tem mais para onde correr. Embora nós sejamos capacitados por Ele para fazer tantas coisas, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá dons. Tem pessoas aqui profissionais extraordinários. Tem aqueles que estão estudando e que vão se tornar profissionais extraordinários. Tem aqueles que são pequenininhos e que nós acabamos de profetizar aqui e que serão bênção do Senhor. Mas tem momentos da nossa vida que não dá. Tem momentos da nossa vida que parece que a gente tem que dar uma parada geral e pedir para o Espírito Santo, me ajuda, que eu não sei para onde correr. As ondas estão fortes, o barco está quase virando. Tem dia que eu vejo o Senhor no barco, mas o Senhor está dormindo. Tem dia que eu nem te vejo no barco, Senhor. Tem dia que eu olho para o meu corpo físico e eu falo, Deus, eu estou definhando. Eu preciso de cura. Eu não estou falando de mim, tá? Talvez eu esteja falando para alguém aqui. Tem dias que eu olho para as situações e eu falo, Jesus, se o Senhor não entrar, eu não sei o que vai acontecer. Mas Ele sempre entra. Ele sempre socorre. Ele sempre socorre. Se Ele não socorrer você, meu irmão e minha irmã, a palavra dEle, o trono que está assentado, que está estabelecido sobre a palavra de Jesus, a palavra de Deus, vai ruir, porque Ele diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Basta nós abrirmos o nosso coração, e Ele está pronto a nos socorrer. Qual é a sua luta? Eu não sei, meu irmão. Eu não vou fazer apelo. Qual é a sua luta? Quais são as ondas que têm tentado fazer você desistir ou tem trazido medo a ponto de você pensar, eu vou naufragar, eu não vou conseguir? Quais são as situações que talvez você passa no seu corpo físico e você pensa, Jesus, eu preciso de um toque como aquela mulher que estava com um fluxo de sangue, eu preciso tocar no Senhor e eu preciso ser curado. Ele pode. Talvez você está orando, talvez você está fazendo uma campanha de oração, ou está tirando um tempo de oração para alguém como Jairo fez pela filha dele. Talvez você está orando por uma pessoa que está enferma, e essa pessoa talvez está desenganada. Mas o Senhor da vida está aqui. O autor e consumador da nossa fé está aqui.
Jesus, eu quero clamar nesta noite, Jesus, para que o Senhor deposite no nosso coração uma fé que nos faça, Senhor, romper as barreiras do medo. Uma fé que nos faça romper os obstáculos, Senhor, mesmo que eles sejam intransponíveis, porque nós confiamos no Senhor. Nós não sabemos o nome da filha de Jairo, nós não sabemos o nome daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, mas nós sabemos o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome e que entra com cura e provisão. Não tenha medo, meu irmão, de orar e de clamar ao Senhor. Talvez você pode pensar aquilo que eu disse agora, mas ninguém se importa comigo, ninguém nem sabe o meu nome. Jesus te conhece pelo nome. Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Oh Jesus, este lugar é teu, este ambiente é teu, estas almas são tuas, Jesus, foram compradas com sangue precioso, sangue de um cordeiro sem mácula, derramado por nós antes mesmo da fundação do mundo. Nós não nascemos por acaso, Senhor. O Senhor tem um plano para nós, Senhor. O Senhor quer que nós venhamos glorificar o Teu nome nestes dias em que nós vivemos, Senhor. O Senhor quer nos levar a glorificar o Teu nome através dos testemunhos que nós vamos alcançar, Senhor. Sejam eles de cura, sejam eles de libertação, sejam eles de salvação, Senhor. Não deixa o Teu povo desanimar, Senhor. Que não sejam as ondas, as tempestades que venham desanimar, Deus, o Teu povo. Que não sejam, Deus, as enfermidades que venham desanimar o Teu povo. Mas que seja a plena confiança, a plena esperança no Senhor, que venha nos impulsionar a viver pela fé, Senhor. Nos dá algo novo, Senhor. Nós queremos experiências contigo, Jesus. Nós queremos o Teu toque, Jesus. Toca, toca, Jesus. No calor deste lugar, no calor deste lugar, no calor deste lugar, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso.